É difícil explicar a maravilha da engenharia que é o Sr. 71 Blackbird, um avião de longo alcance capaz de voar 26 km acima da superfície do planeta, tão alto que os pilotos podiam ver a curvatura do planeta e a escuridão do espaço a partir de suas cabines. Ele voa tão rápido que os engenheiros tiveram que desenvolver materiais e designs totalmente novos para mitigar e dissipar totalmente o calor gerado pelo atrito aerodinâmico. Motores exclusivos eram necessários para funcionar de 0 até Mach 3.2, lidando com uma miríade de problemas como resfriamento, eficiência de combustível e ondas de choque supersônicas que interferiam no fluxo de ar. Um avião tão avançado que, ao detectar um míssil terra-ar, sua resposta foi simplesmente mudar de rumo e acelerar. Mesmo que os mísseis tivessem uma velocidade máxima mais alta, eles não podiam para atingir seu alcance e capacidade de manobra em alta altitude, o Blackbird poderia. Isso permitiu que o SR-71 executasse centenas de missões no Vietnã, Coreia do Norte e Iraque sem nunca perder uma aeronave para o fogo inimigo. Apesar de várias tentativas, todo o avião foi construído em torno do sistema de propulsão, que por si só foi um milagre do projeto de engenharia, pois nenhum motor a jato movido a turbina pode operar com fluxo supersônico em sua entrada. Sim, este avião era movido pelo motor turbojato Pratt & Whitney J58. E esqueça isso. Na prateleira, esses motores poderiam fornecer apenas 17,6% do empuxo necessário para o voo Mach 3.2, uma velocidade que o SR-71 poderia navegar por longos períodos de tempo. Como diabos conseguiu isso? Para atingir esses tipos de velocidades, normalmente é necessário um range. Um range, como você provavelmente pode adivinhar pelo nome, depende da pressão da RAM para operar. A pressão RAM é simplesmente a pressão que ocorre. Assim como um avião se move no ar, assim como um motor se move no céu, ele canaliza esse ar de alta pressão para dentro. Antes de entrar na câmara de combustão, o fluxo de ar supersônico deve primeiro ser desacelerado. Isso basicamente age como o estágio do compressor de um motor a jato normal, elevando a pressão do ar antes de entrar na câmara de combustão. Uma vez que o ar entra na câmara de combustão, ele se mistura com o combustível e o inflama. Ele se expande e acelera mais uma vez. Fora do bocal de saída sem partes móveis. Este tipo de motor é capaz de voar a velocidades muito maiores do que um típico motor movido a turbina, mas não pode partir do zero. Necessita de um movimento de avanço para conseguir a correta compressão do ar na câmara de combustão. Portanto, eles são lançados de um avião convencional, têm um sistema de propulsão secundário ou são um híbrido de um motor a jato convencional e um range, que é exatamente o que o SR-71 usou. O motor turbojato J58 do SR-71 está aninhado dentro da nacelle aqui na frente. Ao redor do J58 está um complicado sistema de gerenciamento de fluxo de ar. Esses mecanismos de controle permitem que o sistema de propulsão faça a transição de um motor principalmente turbojato para um motor ranged em voos intermediários. Primeiro, o pico de entrada é capaz de se mover para frente e para trás em 0,66 metros. Isso ajusta a entrada e a área da garganta que controla o fluxo de ar que entra no motor. Ele também mantém a posição da onda de choque normal em sua posição ideal entre a garganta de entrada e o compressor. Esta é a posição mais eficiente para a onda de choque, pois minimiza a energia perdida devido ao arrasto. À medida que o ar flui sobre a onda de choque, o pico de entrada permanece na posição frontal até Mach 1,6. Após este ponto, ele começa a se mover para trás em 41 mm. Para cada aumento de 0,1 no número de Mach, mantendo a onda de choque em sua posição ideal, o pico de entrada contém perfurações que se conectam ao exterior da nacelle através de patos. Inicialmente, o fluxo de ar virá de fora para fornecer fluxo de ar adicional para os motores turbojato, mas uma vez que o avião atinge Mach 0,5, esse fluxo de ar se inverte. À medida que o avião acelera, o pico de entrada desenvolve um significativo camada limite de ar. Uma camada limite é uma camada de ar em movimento muito lento que se agarra à superfície dos objetos. Ao sangrar essa camada de ar em movimento lento do espigão de entrada, ela libera uma área maior da área de entrada para alta energia, ar em movimento rápido e, assim, melhora a eficiência em torno do motor. Há uma área de desvio que retira o ar da entrada e o desvia ao redor do motor J58. Esse ar foi usado para resfriar o J58, o que melhorou novamente a eficiência do motor e permitiu que o avião voasse mais rápido. Depois que o ar passa pelo motor, ele se junta ao fluxo de ar logo após o motor após o queimador, adicionando impulso adicional à medida que mais oxigênio fica disponível para a combustão e aumenta a pressão através do bico ejetor.
O ar entrou nessa área de desvio de várias maneiras. Havia uma armadilha de choque, também conhecida como caublea, localizada aqui, que novamente ajudou a minimizar a camada limite. Crescimento. Havia portas de sucção localizadas aqui que abriam apenas de Mach 0 a Mach 0,5 para adicionar ar adicional ao desvio para resfriamento do motor. O ar das portas de derivação traseiras localizadas logo antes do motor J58 também alimentava a derivação. Estes, juntamente com as portas de derivação dianteiras que ventilavam para a atmosfera, eram usados para controlar o nível de pressão na entrada no nível ideal se o sensor de pressão estivesse ficando muito alto. Acionar a abertura das portas de derivação dianteiras, permitindo que mais ar saísse da entrada enquanto as portas de derivação traseiras fossem controladas pelo piloto. Essas portas desempenharam um papel crítico na manutenção da posição da onda de choque normal. Se isso fosse mal administrado, o motor perderia o controle da onda de choque normal e poderia até cuspi-la para fora da admissão, resultando em uma perda repentina de energia chamada de desaceleração, que faria o avião guinar violentamente na direção do motor defeituoso. Se isso aconteceu, as portas de desvio dianteiras se abririam totalmente e o pico se moveria para a posição dianteira para reduzir a contrapressão e colocar a onda de choque de volta em sua posição normal. Além dessa área de bypass que retirava o ar da entrada e despejava no ejetor, havia também 6 patos de bypass que retiravam o ar do compressor e o despejavam diretamente no pós-combustor. Esses patos foram o principal mecanismo que transformou o motor de um turbojato em um ramjet. Os pós-combustores são ótimos, eles aumentam significativamente o empuxo sem precisar de muito desperdício adicional. Eles basicamente injetam combustível no escapamento do motor a jato e cavalo com qualquer oxigênio restante para fornecer expansão adicional e, portanto, empuxo, mas eles são realmente ineficientes. No entanto, à medida que a velocidade aumenta, eles são a única maneira viável de gerar empuxo, e eles ganham eficiência graças ao movimento para frente, fornecendo a compressão de ar necessária para operá-los, em vez de a turbina precisar ser acionada para gerar o estágio do compressor. A coisa louca sobre o Sr. 71 é que os engenheiros poderiam ter aumentado mais impulso deste motor para aumentar ainda mais a velocidade máxima. Ramjets podem ir até Mach 5, então por que eles pararam em 3,2? Teriam ficado sem combustível? A eficiência de combustível em termos de custo não significa muito para um avião militar como este. Os militares não se importam com o custo, mas quanto mais combustível você carrega, mais pesado e maior o avião fica aumentando o combustível que ele usa. Há um ponto de equilíbrio e o alcance dos aviões será limitado. Mas os engenheiros conseguiram encher o avião com uma quantidade impressionante de combustível com alguma engenharia inteligente. O avião era estritamente um avião de vigilância, então nenhum volume interno foi usado para armas, liberando espaço para combustível. Você provavelmente já ouviu falar que o SR-71 vaza combustível na pista porque havia lacunas na fuselagem, mas isso é um fato simples que ignora grande parte da engenharia que o causou. O SR-71 usava algo chamado Sistema de Tanque de Combustível West-Wing Total, o que significava que o combustível não estava contido em uma bexiga de combustível separada, e essa era uma medida de economia de peso. Tanques de combustível de metal separados adicionariam muito peso e os de plástico mais leves derreteriam com o intenso calor gerado pelo atrito aerodinâmico. Então o combustível estava contido na própria pele do avião. Os engenheiros aplicaram selante em todas as lacunas de onde o combustível poderia sair, mas porque a pele de titânio do avião se expandiu e se contraiu. A cada voo, ele se deteriorava gradualmente com o tempo, permitindo que o combustível vazasse. Por causa disso, o SR-71 teve que entrar regularmente em manutenção e reaplicar o selante, mas geralmente voltava ainda vazando, mas não tanto. O número de horas de trabalho necessárias para reduzi-lo a zero era simplesmente grande demais para caber entre os voos, então eles tinham apenas um limite permitido de vazamento de combustível que parecia com este avião como um foguete. Foi principalmente combustível. Lixo seco, dependendo da carga útil do sensor, estava entre 25 e 27 toneladas. Seu peso úmido estava entre 61 e 63 toneladas, tornando-o em peso 59% de combustível para alimentar os motores famintos. Mesmo assim, sem a capacidade de reabastecer no ar, este avião teria um alcance terrível para o que deveria ser um avião espião de longo alcance. O alcance variava muito, por exemplo, os motores. Tornou-se significativamente menos eficiente quando a temperatura externa era mais alta. Um SR-71 totalmente carregado poderia esperar queimar quase 13 toneladas métricas de combustível, acelerando de Mach 1,25 a 30 mil pés para Mach 3 a 70 mil pés. Se a temperatura externa estiver 10 graus Celsius acima do padrão, isso representa 36% de sua capacidade de combustível. Se estivesse 10 graus abaixo do padrão, a queima de combustível caiu quase pela metade para 7,2 toneladas. E, claro, o alcance foi severamente afetado por sua velocidade e uso do pós-combustor.
Mas, em média, o SR-71 tinha um alcance de cerca de 5.200 km, o suficiente para uma viagem só de ida de Nova York a Londres. Não é muito útil. Os Estados Unidos não iriam pousar em seu alvo para entregar um avião ultra-secreto ao inimigo. Porém, com o reabastecimento aéreo o avião poderia ficar no ar mais ou menos indefinidamente, desde que não houvesse mecânica. Problemas realmente. O alcance foi inteiramente determinado pelos pilotos. A surtida operacional mais longa ocorreu em 1987, quando os Estados Unidos voaram o SR-71 de Okinawa para observar os desenvolvimentos na guerra Irã-Iraque. Esta missão durou 11,2 horas e provavelmente exigiu pelo menos 5 reabastecimentos aéreos ao longo do caminho. Então, se não foi combustível ou os motores que limitaram a velocidade máxima do SR-71, o que aconteceu em Mach 3.2? O nariz do SR-71 chegava a 300 graus Celsius enquanto o motor as células podiam chegar a 306 na frente e 649 na traseira. Isso é o que realmente limitou a velocidade máxima do SR-71. Sem uma seleção cuidadosa de material e projeto, o avião simplesmente superaqueceria e falharia. Até mesmo o combustível precisava ser especialmente formulado para contornar esses problemas de superaquecimento. Era um combustível especialmente formulado chamado JP7, que tem volatilidade muito baixa e um alto ponto de inflamação. Isso foi parcialmente necessário porque o combustível vazou na pista e eles precisavam de um combustível que não pegasse fogo ou evaporasse facilmente e deixasse a equipe de terra doente. Mas, principalmente, eles precisavam de um combustível que não vaporizasse nos tanques e causasse problemas de alimentação e pressurização. O combustível do JP7 era tão estável que na verdade dobrou como refrigerante para todo o avião. O combustível foi bombeado ao redor da fuselagem para esfriar componentes críticos como o óleo do motor, sistemas hidráulicos e componentes eletrônicos de controle. Quando o combustível esquentava demais, era simplesmente enviado aos motores para combustão. O combustível era tão estável que o avião realmente precisou carregar tiros de tretil furando um combustível que se inflama espontaneamente na presença de oxigênio para iniciar o ciclo de combustão. E depois dos queimadores, o avião geralmente carregava apenas cerca de 16 tiros disso, então os pilotos precisavam gerenciá-los com cuidado. Especialmente ao desacelerar para reabastecer e gerenciar as partidas. Uma grande dúvida que eu tinha sobre o SR-71 era por que ele era pintado de preto. Os aviões são todos brancos para refletir o calor e evitar o superaquecimento do avião. Se isso se aplica a um avião, por que não o Sr. 71? Os antecessores do SR-70 não eram pintados, o que economizou desperdício e as áreas expostas a temperaturas mais altas foram pintadas de preto. Por que isso aconteceu? Certamente o preto absorveria mais calor. O Concorde já foi pintado de azul para uma campanha publicitária da Pepsi e teve que diminuir sua velocidade. Como absorveu muito calor do sol. No entanto, o Concorde não voou tão alto ou tão rápido quanto o SR-71 e, à medida que o Sr. 71 subia, a energia que absorvia do sol diminuía em comparação com o calor que ganhava com o atrito aerodinâmico. Para isso, temos que nos referir a algo chamado regra de radiação de Kirchhoff, que nos diz que um bom absorvedor de calor, como um objeto preto, também é um emissor de calor igualmente eficaz. Assim, a tinta preta ajudou o SR-71 a irradiar calor para longe do avião, pois permitia que o avião irradiasse mais calor do que ganhava com a radiação do sol. Esses esforços ajudaram a manter o avião resfriado, mas a estrutura do avião ainda precisava ser incrivelmente estável ao calor. O alumínio é normalmente o material que os engenheiros de aeronaves procuram. Ele foi usado para o Concorde, mas, como vimos, também teve sua velocidade limitada pelo calor a um Mach 2 muito menor. O alumínio é barato, tem uma ótima taxa de resistência e é facilmente usinável. O titânio, o material que compõe 93% do SR-71, possui apenas uma dessas propriedades. A sua relação força-peso, também conhecido como força específica, é fantástico, mas o titânio é incrivelmente caro, apesar de ser o sétimo metal mais comum na crosta terrestre. O processo de refinamento é incrivelmente longo e requer consumíveis caros. Também não é facilmente usinável, pois reage prontamente com o ar ao soldar ou forjar, tornando-se quebradiço. Por esses motivos, o titânio raramente é usado em peças estruturais na aviação. No entanto, o benefício real do titânio é sua capacidade de resistir ao calor. As razões para isso são complexas que exploraremos em profundidade no futuro. No entanto, a essência é que as ligas de titânio têm uma ligação incrivelmente forte dentro de sua rede cristalina que resiste ao calor de quebrá-las.
As ligas de titânio podem resistir a temperaturas de até 600 graus Celsius antes que seus átomos comecem a se difundir e deslizar uns sobre os outros, significativamente permitindo-lhe reter muito da sua força mesmo a 300 graus. Possui também baixíssima expansão térmica, de modo que a expansão e contração que mencionamos anteriormente são minimizadas, reduzindo as tensões térmicas na aeronave. Mas o titânio tem seus limites, e para o SR-71, era cerca de 3,2 simulados. Hoje, os engenheiros fizeram grandes progressos em sites de materiais. O SR-71 usava materiais compósitos resistentes ao calor como cunhãs de absorção de radar entre a estrutura estrutural localizada nesses locais. As técnicas de fabricação necessárias para fazer materiais compósitos como estruturas de suporte de carga ainda não existiam, mas isso mudou. O sucessor do SR-71, o Senhor 72, que agora está em desenvolvimento, aproveitará o novo alto desempenho Trump 60, o que permitirá atingir velocidades de até Mach 6. Muitos de seus componentes do motor provavelmente serão de titânio impresso em 3D com dutos de resfriamento impressos diretamente na peça. Seu alcance também não será determinado pelos pilotos, pois será um drone autônomo. A engenharia insana que possibilita aviões como este me fascina. Como sempre, obrigado por assistir e obrigado a todos os meus apoiadores. Inscreva-se no canal, seus bonitões!